Romanos capítulo 3. Como eu anunciei aqui antes da oração, nós celebramos nessa semana, dia 31 de outubro, 506 anos da Reforma Protestante. E com o resgate do ensino da Escritura Sagrada que foi feito ali naquele movimento, nós tivemos uma série de doutrinas bíblicas que foram trazidas de volta para a igreja, doutrinas fundamentais, doutrinas necessárias para a fé, para a salvação, para a manutenção da igreja em um caminho que é um caminho de aprovação diante do Senhor, um caminho da verdade, um caminho da Escritura Sagrada. E entre essa série de doutrinas, nós encontramos aquela que foi definida historicamente, não no momento da reforma em si, com este termo, embora ali ela já estava sendo anunciada novamente, que é a doutrina da depravação total. Quando nós olhamos historicamente esse termo, ele surgiu anos depois ali na Holanda, devido àquele evento que ficou conhecido como remonstrância, onde algumas pessoas questionaram o ensino que a Igreja Reformada Holandesa vinha ensinando de determinadas doutrinas da Escritura. E naquele evento, naquele momento da história, uma série então de líderes de igreja, de pastores, de teólogos, se reuniram então para avaliar um documento que havia sido proposto, uma remonstrância, e responderam então aquele documento biblicamente com aqueles pontos que a gente conhece, como 5 pontos do calvinismo. E aí nós temos então ali a declaração, né, da depravação total do ser humano como um desses pontos. E o texto que nós vamos ler hoje é um texto que tem a ver com isso, é um dos textos que compõem a base bíblica desta doutrina. Então nós vamos fazer a leitura aí de Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 18. A Bíblia diz assim: que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Essas palavras do versículo 9 ao 18 de Romanos 13, irmãos, elas foram escritas para atender a 2 propósitos. Primeiro, o apóstolo Paulo quer fechar aqui a sua tese. Versículo 9, ele pergunta-se que se conclui. Ele vem desenvolvendo uma série de argumentos bíblicos aqui para mostrar às pessoas a respeito do pecado, da ira de Deus sobre todo ser humano. E então ele chega aqui no versículo 9 e ele quer então fazer um desfecho, fazer um arremate de tudo aquilo que ele estava ensinando. É isso que nós encontramos aqui nesse texto. Nós temos também aqui um segundo propósito. Versículo 10 até o versículo de número 18, nós vemos o apóstolo Paulo buscando, então, embasar biblicamente o seu ensino e a sua conclusão. E isso é importante porque nós vimos que, a partir do capítulo 2, o apóstolo ele está argumentando contra as argumentações que os judeus levantariam contra a sua mensagem do Evangelho. E Paulo vai fechar, então, o seu ensino e fazer o arremate, levando-os à Escritura, que para os judeus era a fonte de autoridade. Eles reconheciam a Bíblia como a palavra de Deus. Então, Paulo vai fazer aqui agora uma série de citações do Antigo Testamento, onde ele vai mostrar que aquilo que ele acabou de defender, de ensinar, já era uma verdade encontrada na Escritura Sagrada. Então é isso que Paulo vai atender aqui nesses versículos do 9 ao 18. Ele vai fechar a sua tese, ele vai encerrar aqui o seu argumento com uma proposição clara sobre a condição espiritual do ser humano. E ele então vai embasar a sua conclusão e o seu ensino
através de citações da Escritura. É esses os propósitos de Paulo aqui nesses versículos. Então vamos olhar aí para o versículo 9, onde ele começa a nos trazer aí a situação de todos os seres humanos. Versículo 9, ele diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. O apóstolo está aqui, então, trazendo uma conclusão. Ele está encerrando a sua argumentação, ele está fazendo um desfecho. E ele diz assim, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Observe essa pergunta, temos nós qualquer vantagem? É uma pergunta que está associada lá ao versículo 1 do capítulo 3. Lembra, eu disse para vocês que diante daquilo que Paulo vinha expondo, que ele sabia que os judeus levantariam objeções. E ele responde às objeções do versículo 1 até o 8 do capítulo 9. E ali naquele versículo 1 do capítulo 3, nós encontramos então a seguinte pergunta: qual é, pois, a vantagem do judeu? E aí Paulo vai argumentar, mostrando que tipo de vantagem que o judeu tinha. E ele vai focar aí, nós olhamos isso semana passada, que a principal dessas vantagens era o fato de que eles receberam os oráculos de Deus. Os judeus receberam a revelação especial de Deus através dos profetas que falaram em nome do Senhor. Nenhum outro povo da terra teve isso, teve essa graça tão abundante. Então Paulo volta a essa questão no versículo de número 9, quando ele diz: temos nós qualquer vantagem? E a resposta para essa questão é não, de forma nenhuma. Ou seja, o judeu não tem vantagem nenhuma sobre o gentio quanto à salvação, a realidade da sua posição diante de Deus no dia do juízo. Não tem vantagem nenhuma. E ele dá uma explicação. Olha o que ele diz. Por quê? Como assim, então, não tem vantagem? Ele vai dizer, pois já temos demonstrado. Ou seja, tem a ver com o que eu já ensinei. Já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, servem. Os judeus estão aí, junto com os gregos, os gentios, junto com os judeus, estão debaixo do pecado. Como que o judeu poderia ter alguma vantagem se ele, tal qual os gentios que eles acusavam, também estavam sob o pecado? Também estavam sob o juízo de Deus, sob a condenação de Deus. Então não tinha vantagem nenhuma. Essa é a resposta do apóstolo Paulo aqui. Ele vai dizer, todos estão debaixo do pecado, todos os seres humanos, gentios e judeus. E aqui então a gente tem uma declaração nessa conclusão de Paulo, que a gente pode resumir ela nessa frase. O que Paulo está dizendo é que o pecado é uma realidade universal sobre a humanidade. Todos, judeus e gentios, todos estão encerrados sob o pecado. E ele disse essas frases, né? Essa frase, já temos demonstrado, tanto judeus como gregos, ou seja, ele está aqui rememorando. Gente, isso já está provado naquilo que eu já ensinei, nas palavras anteriores. Eu quero então que você volte comigo aí, e vamos fazer aqui uma breve revisão do capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18, o apóstolo, depois de falar que ele vai apresentar o evangelho, versículo 16 e 17, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, ele vai começar a demonstrar por que o ser humano precisa do evangelho. E ele começa com os gentios. Versículo de número 18. E aí ele vai dizer, então, que os seres humanos estão debaixo do pecado, sob a ira de Deus, são indesculpáveis diante de Deus. Portanto, precisam do evangelho, precisam da salvação em Cristo. Versículo de número 18 em diante, ele diz, então, que os gentios pecam, sufocando a verdade de Deus. Por isso a ira de Deus se revela do céu. Esse é o pecado dos gentios. Eles sufocam a verdade de Deus, e assim eles negam dar glória a Deus e apresentar gratidão a Deus, que é o dever moral de toda criatura feita por Deus nesse mundo. É o dever moral do ser humano, reconhecer que tem um Criador, e que deve servi-lo, que deve honrá-lo, que deve andar nos seus caminhos. Mas o homem, no seu pecado, nega dar a Deus glória, nega ser grato a Deus, pecam, obscurecendo então o seu coração através de raciocínios nulos. Ele começa a ajeitar um monte de desculpas e justificativas na sua mente, racionais, inteligentinhas, para que ele se desculpe de reconhecer a Deus e dobrar-se a Deus e a palavra de Deus. E ele peca devotando-se a imagens e dando glória a ídolos e não ao Deus bendito.
É isso que Paulo demonstrou aí nos versículos 18 ao 32 do capítulo 1. Deixa-me ler com vocês então rapidamente, versículos 18 ao 23 apenas. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus está irado, por isso que o homem precisa do evangelho. Ele está sob a ira de Deus, ele será condenado por Deus. Por quê? Porque o homem detém a verdade pela injustiça. Esse é o pecado do homem, ele sufoca a verdade. De que verdade ele está falando? Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Em resumo, Paulo está dizendo, o conhecimento de Deus está disponível, está acessível, está revelado na natureza, e os homens poderiam reconhecer a Deus e servirem, devotarem-se a Deus. No entanto, eles sufocam essa verdade. E qual que é a conclusão? O versículo termina dizendo, 20, tais homens são por isso indesculpáveis. O homem não tem desculpa diante de Deus. Versículo 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O homem deveria glorificar a Deus, dar graças a Deus, e ele não faz. Não faz, ele rejeita reconhecer a Deus, ele rejeita ser grato a Deus. O texto continua dizendo, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Aí o homem começa a pensar, a raciocinar, a tentar desenvolver argumentos para não se dobrar ao Deus verdadeiro, para viver a vida do jeito que ele quer, ou servindo a outros deuses que ele inventa, mas ele não se dobra ao Deus verdadeiro. Ele vai desenvolvendo raciocínios nulos que obscurecem o seu coração insensato. Versículo de número 22, então ele diz, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E o homem também se volta para a idolatria. E ao invés de reconhecer o Deus invisível, como ele disse nos versículos anteriores aí, ele vai e começa a se dobrar a imagens que têm a ver com suas próprias paixões, têm a ver com sua própria admiração, mas não reconhece a Deus como verdade. Esse é o pecado do homem gentil. Por isso ele está sob o juízo de Deus. E é isso que Paulo está dizendo, eu já tenho demonstrado. Tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado. Aí no capítulo 2 ele vai falar dos judeus especificamente. Eu disse para vocês que essa expressão homem, uma expressão que era usada pelos judeus para referirem a judeus, a outros judeus. Nós temos outras coisas aí no capítulo que apontam para o fato de que agora ele começa a falar aos judeus, aqueles que pertenciam ao povo de Israel. E aí ele vai dizer então aos judeus a mesma coisa. Olha, os judeus também estão sob pecado. Os judeus estão sob a ira de Deus. Eles serão julgados por Deus. Eles são indesculpáveis diante de Deus. Porque aquilo que eles condenam nos outros povos, eles acabam fazendo isso na sua própria vida. De modo que eles também são pecadores diante de Deus. Vamos ler aqui então alguns versículos. Olha o capítulo 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as mesmas coisas que condenas. Então, de novo, ele está dizendo aqui aos judeus, olha, vocês ficam apontando os outros povos aí, olha, povo pagão, que horrível idolatria, olha a conduta má deles, olha, eles fazem coisas que não agradam a Deus, mas vocês fazem exatamente as coisas que vocês condenam. Vocês também são culpados das mesmas coisas. Aí o texto continua dizendo, versículo 2, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Sabemos que Deus vai julgar quem pratica essas coisas. Nós sabemos isso. Vocês praticam também aquilo que vocês condenam no outro, então vocês também serão julgados por Deus. Esse é o argumento de Paulo aqui para com os judeus. Versículo de número 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Observe, ele diz, vocês estão acumulando ira para o dia da ira. Não é só os gentios que estão sob a ira de Deus, não. Vocês também estão sob a ira de Deus. Vocês também estão acumulando ira para o dia da ira. Versículo de número 8, ele diz assim, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, de novo, ele fala ira e indignação aos facciosos.
Deus vai derramar a ira sobre vocês. Vocês estão sob a ira dele. Essa é a realidade do judeu. E ele vai dizer também que os judeus são indesculpáveis. E o raciocínio de Paulo leva as pessoas a entender essa realidade. Capítulo de número 2, versículo 12, ainda eu quero destacar aqui alguns aspectos desse texto. Olha como que ele diz aqui. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Então, Paulo falando que é o judeu, dizendo, olha, não adianta você ter a lei, você conhecer a lei, você ouvir a lei, você tem que praticar a lei. Esse é o padrão de Deus. Você tem que ser perfeito de acordo com a lei. E os judeus não são perfeitos de acordo com a lei, ao contrário, eles acusam e condenam os outros e praticam muito daquilo que eles acusam e condenam. Olha o versículo de número 23 do capítulo 2, Paulo diz a eles assim, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Ou seja, é um fato. Eles desonravam a Deus, eles transgrediam a lei de Deus. Então eles mereciam o juízo, o castigo. Por isso, no versículo 9 do capítulo 3, Paulo faz essa declaração. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, basicamente, o que a Bíblia está nos ensinando aqui nessas palavras é a universalidade do pecado. O pecado alcança todo ser humano nesse mundo. Todos são pecadores. Judeus e gentios. Judeus e gregos. Homens e mulheres. Jovens, crianças, adultos e também os idosos. Todos estamos sob o pecado. Você está debaixo do pecado. Você é um pecador. Você está sujeito ao juízo de Deus e à condenação eterna. É isso que Paulo está levando os seus leitores aqui a entender. Você tem alguma vantagem? Não, nenhuma. Nem judeu nem gentio tem vantagem. Todos estão sob o pecado, passíveis do juízo de Deus. Essa palavra, sob o pecado, é uma palavra importante, porque ela nos fala de uma condição do ser humano. A ideia de estar sob o pecado significa que nós estamos abaixo do pecado, sobre o controle do pecado, sobre o governo do pecado. Mais adiante, em Romanos, ele vai usar inclusive a expressão escravos. Nós somos escravos do pecado, ou seja, ele é nosso Senhor, ele está acima de nós. Nós estamos sob o pecado. E o que isso significa? Significa, irmãos, que o que nós fazemos governados, conduzidos, influenciados, inclinados pelo pecado. Nós estamos sob o pecado. Isso significa, ao contrário do que às vezes o ser humano quer acreditar sobre si, que ele é bom e que ele é capaz de fazer coisas boas por si, por sua condição moral, por uma pureza que é preservada em alguma parte da sua alma. Paulo diz assim, não, todos estão sob pecado. Todos são governados, estão sob o senhorio do pecado. Isso aponta para o fato de que o ser humano ele não é moralmente livre. Existe uma discussão dentro da teologia a respeito de livre-arbítrio, e é preciso até definir bem esse termo, mas o fato é que a capacidade moral do ser humano, segundo a Escritura, segundo esse texto, após a queda, é que ela foi tomada totalmente pelo pecado. Nós não somos livres, nós não temos livre-arbítrio nesse sentido, nós fazemos decisões voluntárias, nós queremos coisas, mas não estamos isentos dessa inclinação, dessa corrupção. Nós estamos sob o pecado. Essa é a nossa condição, a nossa realidade. A força do pecado é maior do que a boa intenção de qualquer pessoa. Isso é uma coisa muito clara. Nenhum ser humano consegue tomar uma decisão do tipo assim, a partir de amanhã, segunda-feira, eu não vou pecar mais. Ele pode, assim, dizer isso de coração e sinceridade. Mas amanhã ele já está pecando, ou antes de amanhã.
Porque nós estamos sob o pecado. Essa é a condição do ser humano. É isso que a Bíblia está aqui ensinando. Todos os judeus, todos os gentios. Mas olha comigo de novo, capítulo 3. Paulo vai então aqui, no seu segundo propósito, trazer a Escritura. Versículo de número 10 em diante, ele diz como está escrito. Quando ele traz assim, ele vai citar a Bíblia. E ele vai fazer aqui uma coletânea de citações da Escritura. Essas palavras não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E prossegue assim até lá no versículo de número 18. Todas são coletâneas de textos da Escritura do Antigo Testamento. E o que Paulo então está fazendo aqui? Ele está trazendo provas bíblicas de que esse ensino que ele está ali dando e trazendo, levando à igreja para mostrar às pessoas que elas vão precisar sim do Evangelho, que elas vão precisar sim da salvação que há em Cristo Jesus, que esse ensino já estava na Bíblia no Antigo Testamento. Isso é especialmente importante para os judeus que reconheciam a Bíblia como a palavra de Deus, mas também é importante para nós hoje que somos cristãos, reconhecemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós vemos que a Bíblia ensina aquilo que Paulo ensinou aqui em Romanos 9, e que é assim, doutrina básica, né, da ortodoxia da igreja. Então olha comigo, duas coisas nesse texto, nesses versículos aqui. A primeira é a larga citação de textos bíblicos. Existe assim, uma longa série de fundamentação bíblica aqui. Segunda, através desses textos, Paulo também mostra para a gente o grau de contaminação do pecado no ser humano. E a gente entenda que todos estão debaixo do pecado, a depravação alcança todos, e alcança, assim, totalmente, integralmente. Depravação total. Então vamos olhar aqui. Por exemplo, versículo 10, 11 e 12, ele tem aqui um misto de citações do Salmo 14, de Eclesiastes capítulo 7, Eclesiastes 7, 20, a Bíblia diz assim, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. O texto diz, Romanos 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer. O Salmo 14, o salmista Davi diz assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Esse não há Deus aqui é uma pessoa que tem uma vida que ignora a Deus, os preceitos de Deus, os padrões de Deus, a vontade de Deus. Uma pessoa que está vivendo por si. Né? Não necessariamente que seja um ateu, mas vive indiferente a Deus. Não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam, e não há quem faça o bem, nenhum sequer. Observe, eu li aqui esses 3 versículos para os irmãos identificarem. Paulo está tirando frases do Salmo 14 para aquilo que ele está apresentando aqui no capítulo 3, versículo 10 em diante. Então é isso que Paulo vai fazer. Olha, na Bíblia já está declarado isso. O homem, por causa do pecado, ele corrompe, ele pratica abominação, ele não faz o bem. Deus olha do céu e avalia os filhos dos homens e ele não consegue ver ali ninguém que está entendendo de fato qual é a vontade de Deus, ninguém que está de fato buscando fazer a vontade de Deus. Todos estão fora do caminho, todos se extraviaram, algumas se corromperam, não há quem faça o bem. E é isso que Paulo então está trazendo aqui nos versículos 10 ao 18. Então vamos olhar, não vou ficar assim comparando os textos. Eu quero que a gente siga então aqui apenas aquilo que o apóstolo selecionou em Romanos 3. Versículo 10, então, ele diz assim, não há justo nenhum sequer. Citação de Eclesiastes 7:20. Não há justo nenhum sequer. E observe a ênfase. Nenhum sequer. O que isso implica? Qual é o ensino por trás dessa declaração bíblica? É que todos, gentios e judeus, todos são injustos, todos são pecadores. Não se encontra na humanidade uma pessoa justa. Todos nós temos uma história de pecado. Isso inclui eu e você. E a Bíblia já ensinava isso no Antigo Testamento. Não é novidade o que Paulo está ensinando. Essa é a realidade do ser humano. O ser humano está debaixo de pecado. De modo que Deus olha do céu para ver se há alguém justo, Deus fala assim, ó, joia, pessoa ali santa, andando na verdade,
fazendo exatamente aquilo que é justo, aquilo que é reto, Deus não encontra nenhum sequer, nem entre os judeus. Nem entre os judeus. Esta é a realidade, irmãos, do ser humano. O pecado alcança todos. Não há ninguém, portanto, fora do juízo de Deus. Não há ninguém que Deus considere realmente justo. Essa é a verdade. Versículo de número 11. Aí ele vai falar aqui da mente corrompida. Olha o que ele diz, versículo 11. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Você percebe aqui? Entendimento tem a ver com mente. O que ele está dizendo é que não só a realidade do homem que está sob pecado, que Deus não encontra justos, mas esse pecado corrompeu até a mente das pessoas. O ser humano, ele não entende. Observe, não existe nem uma pessoa que por si, que naturalmente entende as realidades espirituais, entende a sua condição diante de Deus, entende o juízo de Deus sobre ela, a ira de Deus sobre ela. Não há. O pecado corrompe até a mente da pessoa. A pessoa não consegue entender o que é servir a Deus. Quem é esse Deus? Como eu devo servi-lo? Como eu devo agradá-lo? Não, o ser humano está corrompido desde a sua mente. Não somente isso, as suas ações. O texto diz, não há quem busque a Deus. O versículo 12, ele diz também, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Ainda está citando aqui o Salmo 14. Ele está falando aqui agora de ações. Quais são as ações do padrão do ser humano? O ser humano busca a Deus de verdade? A Bíblia diz que não. Não há quem busque a Deus. Ah, mas tem tantas pessoas religiosas. Tem muitas pessoas religiosas. Romanos 1, 18. Mudaram a glória de Deus para a glória da imagem corruptível. Se tornaram idólatras. Está cheio de religião aí, onde o ser humano pratica alguma coisa voltada à idolatria. Voltado ao falso ensino. Mas buscar a Deus de verdade, não. O ser humano sob pecado não faz isso. Não há quem busque a Deus. Versículo 12, todos se extraviaram. Olha as ações, como que elas foram corrompidas pelo pecado. O homem saiu do caminho. Extraviar é sair do caminho. Tem o caminho certo, o caminho da verdade, o caminho que agrada a Deus. Mas todos saíram desse caminho. Todos estão fora desse caminho. Do caminho que é a verdade, do caminho que agrada a Deus. As ações corrompidas. E o que isso gera? O texto diz, a uma se fizeram inúteis. E as pessoas começaram então a percorrer caminhos que no fim são inúteis, são vazios, são vãos. Onde não há proveito. O texto diz mais, não há quem faça o bem. Nenhum sequer. Nenhum sequer. Ah, mas como assim? Eu conheço pessoas que são boas. Ou talvez alguém até pense, não, mas eu sou uma pessoa boa. Não, você não conhece pessoas boas e você não é uma pessoa boa. Você conhece pessoas que fazem algum bem. Ou talvez você é alguém que faz algum bem. Por exemplo, você é honesto com o seu dinheiro, você não trai, você paga suas contas em dia, você vai à igreja, coisas boas. Você conhece pessoas que fazem algum bem. Mas você não conhece uma pessoa que em tudo que ela realiza a partir daquilo que é aprovado por Deus completamente. Do que é bom, que Deus olha e diz assim, isso é bom. Você não conhece essa realidade. Deixe-me mostrar para vocês algumas coisas. A palavra de Deus fala dos dois principais mandamentos. Vocês lembram quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo. Para que alguém faça o bem de verdade, todas as suas ações, observe, aqui nós estamos falando de ações, não há quem faça o bem.
todas as suas ações deviam ser permeadas, ou deveriam ser oriundas de uma fonte de amor perfeito a Deus e ao próximo. E isso não existe no ser humano. No pecado, não existe. Você conhece alguém que faz o bem realmente, porque ama a Deus de todo o coração? Não, tem gente fazendo bem, e em vez de dar glória a Deus, ela ainda é arrogante e diz assim, olha, eu fiz uma coisa boa, né? Eu sou uma pessoa legal. Ela não está preocupada com Deus, não. Ela não ama a Deus, não. Ela não faz motivada pelo verdadeiro, profundo e real amor a Deus. Quantas pessoas ajudam os outros? A pessoa está em dificuldade, vai lá e dá um dinheiro, dá uma ajuda de dinheiro, dá uma ajuda de sustento, né? E faz outras coisas, né? Desse aspecto da vida em comunidade, onde nós podemos apoiar uns aos outros. E aí você fala assim, nossa, aquela pessoa é muito próxima. Não, ela está fazendo por causa dela própria. Ela ama ela própria. Ela faz porque ela está pensando assim, lá no fundo do coração, eu vou fazer isso porque isso vai mostrar como eu sou uma pessoa boa. Ela está fazendo por causa dela, de si. Fazem por amor a si mesmos. E o que isso gera? Gera pessoas assim, cheias de justiça própria, resistentes a Cristo e ao Evangelho. Eu não sei se você já observou isso, mas as pessoas mais difíceis de você convencer a realidade do pecado, levar essa pessoa a tomar consciência, são aquelas que são boas na nossa sociedade. Essas são as mais difíceis. Porque ela se esconde atrás dessas boas ações. E ela não reconhece ali a ausência da verdadeira bondade, que é amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo, de fato. É por que ela precisa de Cristo? Então é uma pessoa boa. Deus deve estar feliz com ela. Ela está feliz com ela. Quem é Deus para achar, né, pior? Para saber mais que ela. Então as ações nossas passam a ser corrompidas, até aquelas que nós chamamos de boas. Isso é fato. Mas não só as ações nossas são corrompidas. Estar sob o pecado faz com que a nossa fala fique corrompida. Os nossos relacionamentos, então, sejam corrompidos e destrutivos. Olha o versículo de número 13 e 14. E ele está citando aqui, por exemplo, Salmo 5. Mas eu não vou ler o versículo 13 e 14. Ele diz assim, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Ele está citando aqui o Salmo 5, tem citação aqui do Salmo 140, não, versículo 14. Tem citação aqui de parte do Salmo 53, se não me engano. O que ele está mostrando é o seguinte, gente, a Bíblia já mostrava isso. Nós estamos sob pecado e por causa disso, a nossa fala está afetada. O ser humano fala, ele abre a boca e sai podridão da sua boca. Você conhece uma pessoa que realmente, em toda a sua vida, ela só falou coisas santas e benditas e aprovadas diante de Deus? Você conhece isso? Não existe isso. Não existe. Nosso relacionamento uns com os outros, assim, nós usamos a boca para impurezas, para imundícias, para conversas sujas, para conversas depravadas, linguajar ofensivo, devasso. Nós usamos nossa boca para ofender. O texto diz assim, com a língua urdem engano. Nós nos relacionamentos uns com os outros enganamos, mentimos, traímos. As pessoas trapaceiam. As pessoas envolvem as outras num diálogo para induzir aquela pessoa a um erro ou uma situação que é favorável a ela. Isso é o ser humano, um pecado. Difamam, o texto diz, veneno de víbora estão nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. As pessoas difamam, falam mentiras sobre outras pessoas, escolhem palavras para ferir deliberadamente, para atingir, para humilhar, para fazer alguém se sentir mal, diminuído. Caluniam, fofocam,
Boca, um sepulcro aberto. Só imundícia. Cheia de maldição e amargura. Falam, demonstram amargura. Todo mundo faz isso, uns mais que outros, né? As pessoas amarguradas, mas todo mundo, em algum momento da vida, assim, peca nisso, demonstra o pecado nisso. Quando nós mostramos amargura com a maneira como nós gostaríamos de ser tratados, ou que os outros nos falassem, como se dirigissem a nós, como nos valorizassem. E nós, assim, respondemos com palavras duras, palavras de maldição, amargurados, frustrados por não sermos atendidos como gostaríamos. E aí nossos relacionamentos vão sendo assim conflituosos, tumultuados. Olha, além dos relacionamentos corrompidos pelo pecado, marcados pelo pecado, ele ainda traz aí os pecados de violência. Ele faz citações aqui de Provérbios e de Isaías 59. Olha o versículo 15, ele diz assim: são seus pés velozes para derramar sangue. Derramar sangue. O ser humano tem uma propensão à violência, é uma coisa absurda. É uma das coisas que, depois do dilúvio, Deus foi orientando ali a humanidade, dando aprovação para a necessidade de haver um governo, uma autoridade que reja as relações humanas, especialmente para garantir proteção e justiça. Porque o ser humano, por causa do pecado, ele tem uma propensão à violência terrível. O primeiro grande ato, né, na humanidade, nesse mundo aqui, de pecado depois da queda, que a Bíblia narra, foi o fratricida, Caim, que assassinou seu irmão Abel. E aí a gente vê a história da humanidade, o homem tenta se firmar o tempo todo mediante guerra e violência. A própria razão do dilúvio, do juízo de Deus no período do dilúvio, a Bíblia diz que é por causa da violência na terra. Chegou um ponto assim onde Deus diz, não dá mais. É muita injustiça, é muita opressão, eu vou destruir a humanidade. Você pode ler lá em Gênesis 6, por causa da violência. O ser humano tem uma propensão a isso, ele tenta se firmar mediante a guerra, mediante a violência, a obter suas coisas mediante a violência. Ele tenta se satisfazer mediante a violência. Coisa horrorosa, um dos entretenimentos da moda na nossa época é assistir lutas de UFC. Violência, derrama de sangue. As pessoas têm satisfação com isso. Os vícios. Todo vício é uma agressão. Primeiro a pessoa, depois aqueles que estão à sua volta. Uma violência contra o corpo, contra a mente. E as pessoas assim se entregam a isso porque se satisfazem mediante violência. E aí você vê a história da humanidade. Guerras, roubos, apropriação injusta. Lembra? Acabe apropriou-se da vinha de Nabote, usando o seu poder como autoridade, mas injustamente oprimindo, matando aquele homem. Hoje, quantas pessoas se apropriam, usando de novo a violência do Estado através da cadeia, de multas e tantas outras coisas? Sequestros, ameaças. Coisa horrorosa. Meu pai estava no Piauí semana passada, ele disse que ele estava numa empresa, deu hora de almoço, e que ele tinha passado por um restaurante no caminho, um quarteirão meio antes. Ele disse assim, eu vou almoçar naquele restaurante aqui próximo, aqui o dono da empresa disse, não, eu vou te levar no carro, porque está uma coisa horrorosa. Estão assaltando, matando pessoas, assim, por nada, que é a luz do dia, entende? Parece que entrou no carro com ele, foi até o restaurante, deixou o pai lá, e na volta ele foi pagar no caixa, o moço falou assim, você não é daqui? Não. Onde você está? Ah, estou na empresa. Não, então eu vou te levar no carro, que isso aqui está uma coisa horrorosa. Terezinha, então. Isso é a história do ser humano por causa do pecado. Essa semana, esses dias atrás, vimos aí, né, de novo, essas questões de terrorismo. Os pés do ser humano são velozes em derramar sangue. Isso é um fato. Quais são as consequências disso? Olha o versículo 16, Romanos 3, ele cita também a Bíblia e diz assim, nos seus caminhos há destruição e miséria. Essa não é a situação do mundo. Os seres humanos, em razão do seu pecado, causam para si próprios miséria e destruição. Aonde está o ser humano, você vê morte e sofrimento. Morte e sofrimento. Morte e sofrimento.
Desconhece o caminho da paz, versículo 17. Por causa do pecado, a gente vive vidas que não têm paz. O homem vive uma vida assim em tormento, conflitos, em angústias. A experiência de separações, traumas que decorrem de tudo isso, por causa do pecado. Porque o homem está sob o pecado, desconhece o caminho da paz. As pessoas não andam, não experimentam os caminhos de Deus. Essa é a condição do ser humano. E não somente isso, mas ele conclui, versículo de número 18, mostrando que o pecado rompe o relacionamento com Deus, afasta o ser humano da comunhão real com Deus. Ele diz assim: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Mais uma citação da Escritura Sagrada. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Salmo 36. Eu quero que você abra sua Bíblia nesse salmo. E com isso, a Bíblia está aqui nos falando da atitude humana em relação a Deus, que por causa do pecado se torna uma atitude de indiferença, de ausência de temor. Temor que seja relevante, que seja demonstrado de fato no viver das pessoas. E você sabe, especialmente o Antigo Testamento, que a ausência dessa atitude é assim a configuração de uma pessoa que é ímpia. A essência da atitude apropriada do ser humano é temer a Deus. Provérbios 1 já fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o homem, por causa do seu pecado, ele não teme a Deus, não. E isso é assustador, irmãos, porque pensa, quem é Deus? Romanos 1,18, é o Criador, invisível, mas pode ser reconhecido pelas coisas que foram criadas. É aquele que é santo, que deu ao povo de Israel uma lei mostrando o seu caráter santo e justo. É aquele, portanto, sob quem nós um dia prestaremos contas. É aquele para quem nós não podemos esconder nada. É aquele de quem você não tem poder nenhum para impedir as ações dele, os juízos dele, para barrar o seu julgamento. É aquele que você não poderá assim, contrariar o destino eterno para o qual ele encaminhará a sua alma após o juízo. Deus tem que ser temido. A essência de conhecer a Deus é temê-lo. Temor reverente. Olha o Salmo 36. Acompanhe comigo as leituras. Versículo 1 ao 4. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Está lá no coração dele. Faz parte da natureza mais interna, mais profunda do ímpio. A transgressão. A voz da transgressão. Aquela que diz assim: vá pelo caminho que é contrário a Deus, que é indiferente a Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. O camarada ele passa a ter orgulho de si mesmo, da vida errada que ele tem, da indiferença para com Deus, da entrega a tudo quanto é tipo de coisa errada, das suas conquistas através da violência, das suas falas ousadas, ou ferindo, difamando, falando mal dos outros. Ele passa a ter orgulho dessas coisas. A transgressão lisonjeia seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Esse é o resultado de uma vida sem temor a Deus. A pessoa fala assim: não, meu jeito de viver, como eu vou ter que prestar conta disso, não? Um dia, essa iniquidade, esse pecado não vai ser revelado, não. Vai passar aí só. Versículo 3, as palavras de sua boca são malícia e dolo. Fala, contaminada. Pessoa que não teme a Deus de verdade, fala, pecaminosa. Abjurou o discernimento e a prática do bem. Deixou de lado o entendimento daquilo que é bom diante do Senhor. Mente corrompida pelo pecado. Abjurou o discernimento e a prática do bem. Suas ações corrompidas pelo pecado. No seu leito maquina perversidade. De novo, a mente, o cara deita e ele vai pensar em trem ruim, coisa errada. Em como fazer o mal, como se justificar, como aproveitar mais as maldades, a carnalidade da vida. Ele não está nem aí para Deus. Detém-se no caminho que não é bom, não se desapega do mal. A pessoa que é abraçada, pegada ao mal. Aquele que não teme a Deus. A essência de estar sob o pecado é ter um relacionamento com Deus rompido. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Então Paulo, com essa série de citações bíblicas, ele está mostrando para a igreja de Roma: olha, tudo isso que eu estou ensinando está na Bíblia.
Essa é a condição do ser humano. Ele está sob o pecado. Mas não somente isso, ele mostra aqui para a gente o grau de corrupção da natureza humana. O pecado nos afeta nas nossas ações, naquilo que nós falamos, na maneira como nós pensamos, na forma como nós buscamos as nossas coisas. Destrói nossos relacionamentos, acaba com a nossa paz, traz tumulto à nossa vida, nos deixa indiferentes a Deus. Nós somos totalmente corrompidos. Essa é a condição do ser humano. Totalmente depravados. Diante disso, queria trazer algumas coisas aqui importantes. Por exemplo, no meio nosso, de Minas Gerais, nós vivemos num contexto ainda onde há muitos católicos romanos, e existem algumas doutrinas que são assim falsas, e que estão assim na contramão daquilo que a Bíblia está ensinando aqui. Por exemplo, a doutrina da Imaculada Conceição de Maria. O que quer dizer essa doutrina? Vou fazer uma citação aqui de texto católico. Imaculada Conceição refere-se a um dogma através do qual a Igreja declarou que a concepção da Virgem Maria foi sem mancha, sem mácula, no latim, do pecado original. Desde o primeiro instante de sua existência, a Virgem Maria foi preservada do pecado pela graça de Deus. Ela sempre foi cheia da graça divina. O dogma declara também que a vida da Virgem Maria transcorreu completamente livre de pecado. Isso é uma doutrina verdadeira à luz do que a palavra de Deus acabou de nos dizer aqui em Romanos, capítulo 3, versículo de número 9. Já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo de pecado. Não. Maria estava debaixo de pecado. Todos. Maria foi uma mulher salva, alcançada, redimida pela graça de Deus. É por isso que Lucas registra o cântico dela. Ela se alegra em Deus, seu Salvador. Seu Salvador. Ela fala, me alegro em Deus, meu Salvador. Porque Maria estava debaixo de pecado, como todo ser humano. Não é só uma doutrina falsa. Ainda dentro do contexto católico romano, existe a confiança nos méritos dos santos para a salvação. Isso, inclusive, foi aquilo que despertou o ato do dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero, em resposta às ações de Tetzel, que estava percorrendo aquela região da Alemanha e pregando as indulgências, vendendo perdão de pecados baseado nos méritos que a igreja administrava, vindos da vida santa dos santos, Lutero escreveu as 95 teses e fixou na porta da igreja, em Wittenberg. Diante do que a Bíblia ensina aqui em Romanos 3, existe algum homem santo ou alguma mulher santa com méritos para si que seja, nem para os outros, mas para si que seja? Não existe. Foi isso que Lutero entendeu. Quando aquele homem veio vendendo aquilo, ele indignou-se, resolveu escrever o documento e fixar na porta para chamar a igreja ao debate. Não existe. Todos estão sob o pecado, é o que a Bíblia ensina. E essa é uma doutrina assim que foi tão propagada. Eu estava conversando com um professor de história lá na escola, ele estava me contando. Ele trabalha fazendo levantamento de inventários de famílias do século XVII e XVIII. Ele estava narrando para mim o que ele encontra em alguns inventários daquelas famílias, dos fazendeiros. As pessoas deixando seu testamento e dando orientações. Olha, deixo tantas missas, 300 missas encomendadas para a minha alma, 300 missas encomendadas para a alma dos meus pais, 200 missas encomendadas para os meus escravos, e rogo ainda a santo fulano de tal, ele escolhia um santo intercessor que pelos seus méritos me conceda graça para que eu não fique tanto tempo no purgatório. Onde está a base da confiança da pessoa para a salvação? Nos méritos próprios que ela realiza através de comprar as missas para si e para os outros. Nossa, a pessoa é tão boa, fez missa para ela, para os pais dela, até para os escravos dela. E no mérito de santos do passado. Mas a Bíblia diz que ninguém é justo, não, justo não se quer. Uma mulher admirável na história da igreja é Mônica, mãe de Agostinho. O catolicismo é conhecido hoje como Santa Mônica. Uma mulher admirável em vários aspectos, uma vida piedosa como crente, mas não sem pecado.
Ele é crente, mas não sem pecado. Então, isso é uma doutrina falsa. A confiança da pessoa em si própria, suas próprias realizações, sua própria bondade. Não, olha, eu não preciso me conformar assim ao evangelho, esse negócio aí. Eu sou uma pessoa boa, acho que no final vai dar certo. Eu sou uma pessoa boa, faço coisas boas. Acho que no final, assim, Deus também vai ficar satisfeito. Eu estou satisfeito comigo, então Deus vai ficar satisfeito também. Engano. Lembra que Paulo disse que as pessoas usam de raciocínios nulos que obscurecem o coração insensato? Por esse raciocínio, olha como ele é nulo. Deus vai julgar a pessoa pelo padrão que a própria pessoa está julgando a si. Mas é isso que a Bíblia ensina? Não, Deus vai julgar a pessoa pelo seu próprio padrão. E ele já adiantou por misericórdia, para ninguém ser surpreso. Ele enviou uma mensagem ao mundo e diz, olha, eu não acho nenhum justo sequer. Vocês precisam da salvação em Cristo. Essa é a realidade do ser humano. Esse texto também mostra para nós, irmãos, que o problema do ser humano no mundo é o pecado. É o juízo falso que corre aí, que as pessoas são boas, que o problema não está em si no ser humano. O problema, assim, é como a pessoa foi criada. É o ambiente onde ela nasceu. É a realidade da ausência de oportunidade que ela viveu. É o fato de que ela foi oprimida por uma sociedade capitalista, uma sociedade machista, uma sociedade isso. Esse é o diagnóstico que a gente vê hoje no mundo, o tempo todo. O problema do ser humano é essas coisas. Aí vem então as respostas. Você dá esse diagnóstico, olha, então, se você der amor a uma pessoa, desde criancinha, se você der educação a essa pessoa, se você der ela oportunidade, se você der ela emprego, se você der ela um salário melhor, uma casa melhor, ela vai se tornar uma pessoa boa, ela vai ser um bom cidadão, ela vai respeitar os outros. Não vai. O problema do ser humano está no coração, chama-se pecado. Pecado. É por isso que a gente vive, né, uma realidade onde às vezes chega até nós notícias assim, horrorizadas. Pessoas que nasceram em boas condições, tiveram boas famílias, pais que ajudaram, bancaram, buscaram educar, tiveram oportunidades, estudaram e cometeram atos terríveis. Estragaram suas vidas, se entregaram a vícios, causaram trauma, romperam relacionamentos, entregaram-se à violência. O problema do ser humano é o pecado. Esse é o problema. Então a gente precisa de ter essa percepção como igreja, porque senão a gente fica assim sendo ludibriado pelas pessoas. Não, nós precisamos, sabe, de um Estado, de um governo, de instituições que realizem isso, que façam isso, que aí as coisas vão acontecer. Não, não vão. O que acontece é que homens ímpios se apoderam desses poderes e usam o seu próprio bem, embora no seu discurso eles estejam fazendo coisas para os outros. E aí quando você embarca nisso, você para de pregar o evangelho. Você começa a gastar energia, em vez de ensinar Bíblia, de estudar Bíblia, de dar um testemunho, de viver no mundo comum, sem assim, se preocupar com grandes coisas, e no dia a dia tentar levar a mensagem de Cristo para os outros, você começa assim, a se preocupar com grandes causas, se associar a partidos, a querer olhar ali realidades e promessas que têm a ver com a melhora do mundo, a dar as condições de oportunidade para que as pessoas sejam boas. Tolice, é o campo da sereia. Aí a pessoa se entrega a isso e é morte, é destruição. Porque o problema do ser humano é o pecado. Todos estão sob o pecado. Afeta a nossa mente, afeta nossas ações, afeta nossos relacionamentos, afeta nosso relacionamento com Deus, afeta a sociedade. Então, qual é a realidade do ser humano? Totalmente depravado. Não há justiça em nós, nossa mente é corrompida, nossa ação é corrompida, nossa fala é pecaminosa, nossos relacionamentos são destrutivos, corrompidos, nós não temos temor a Deus. Assim é o ser humano no pecado. Não há em nós bem nenhum. Não há em nós nenhum justo. Não há entre nós nenhum justo, nenhum sequer. Não há em nós boa vontade real nenhuma. Nós somos escravos, tomados pelo pecado. Precisamos da graça de Deus.
Precisamos da solução do Evangelho. Romanos 1, 16, 17. Não me envergonhe do Evangelho, é o poder de Deus. Essa é a solução que nós precisamos. Precisamos de reconciliação com Deus, que Jesus Cristo oferece. Precisamos de uma nova natureza, que Jesus Cristo nos dá. Precisamos de libertação da escravidão do pecado, nós precisamos de Cristo. Precisamos do Evangelho. É isso. É assim que Paulo está aqui, conduzindo então o seu ensino para a igreja de Roma. Vamos encerrar com uma oração, vamos ficar de pé.